Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estar trabalhando aqui com a ideia da integral indefinida da função f de x igual a e elevado a alfa(x). Nós vamos estar mostrando aqui como que a gente encontra essa integral, né, indefinida para essa função, ou seja, qual é a família de funções cuja derivada dá e elevado a alfa(x). Bom gente, então o interesse nesse vídeo nós encontrarmos aqui e trabalharmos com a integral para a função do tipo e elevado a alfa(x), ok? Em relação à variável x. Então, eu quero achar uma primitiva para essa função, tá bom? Então, observe então o seguinte. Quando eu pego uma função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre alfa vezes e elevado a alfa(x) mais uma constante, se eu vou derivar essa função, observe que se a função for essa e eu vou calcular a derivada dela, f' dela, né? Como é que eu derivo essa função? Então, vamos lá. Esse pedaço aqui é constante, mas ele está multiplicando a função, não é isso? E esse pedaço aqui é constante, mas está sozinho. Então, esse pedaço que é constante e está multiplicando a função, eu vou só repetir. E vou me interessar em derivar apenas esse pedacinho aqui, ó. A derivada de uma constante aqui sozinho vai dar zero. Então, minha preocupação é como é que eu derivo esse pedaço. Então, essa é uma função composta, né? É uma função do tipo e elevado a u, né? Onde u é igual a alfa(x). Então, você tem que, para derivar essa função, você tem que aplicar a regra da cadeia. Você vai derivar essa parte aqui de dentro, ó, ok? Quando você deriva aqui alfa(x) em relação a x, o resultado disso dá alfa, né? E aí a derivada de e elevado a u, sendo u essa função, é ela própria. Então, a derivada de e elevado a alfa(x) é alfa vezes e elevado a alfa(x), ok? E aí esse alfa mata esse alfa de cá e, portanto, a derivada de f em relação a x é exatamente e elevado a alfa(x), que é a nossa função que está lá em cima. Isso implica o quê, pessoal? Isso implica que uma primitiva, ou uma família de primitiva do tipo e elevado a alfa(x), em relação à variável x, é simplesmente a função 1 sobre alfa vezes e elevado a alfa(x) mais uma constante. Ok? Então, quer dizer, esse é um método de integração para funções que têm essa cara. Nós vamos querer trabalhar um pouquinho com essas funções. Então vamos lá. A partir de agora, vamos mostrar exemplos aqui para você pegar a prática em relação a isso. Observe que é bem tranquilo, né? Então, o que nós estamos dizendo é que a integral indefinida de e elevado a alfa(x) é 1 sobre alfa vezes e elevado a alfa(x) mais uma constante. Então vamos agora fazer alguns exemplos aqui para você pegar a prática. Eu quero então achar uma primitiva para e elevado a 2x dx. Como é que vai ser isso? Olha, o que essa regrinha aqui está dizendo, né, o que essa relação está dizendo, é que basta você pegar aqui o alfa, que tá o número que está multiplicando o x, e colocar o inverso dele aqui. Então o número que está multiplicando o x aqui, ó, é o 2, perfeito? Então você coloca aqui 1 sobre 2, o inverso desse número, e repete a expressão. Então é bem tranquilo, ó. Pegar o número que está multiplicando o x, inverter e repetir a expressão. Tudo isso mais uma constante, né? Então, se você derivar essa função, vai dar e elevado a 2x, né? Então, é bem tranquilo, não tem muito o que discutir. Vamos só mostrar algumas situações, e depois as aplicações disso, tá? Então, se eu estou querendo aqui encontrar a integral indefinida de e elevado a menos 3x dx, o que eu faço? O alfa, nesse caso, é menos 3, perfeito? E basicamente o que você está colocando aqui é o inverso do alfa. Você vai pegar o inverso do alfa. Então, qual é o inverso de menos 3? O inverso de menos 3 é 1 sobre menos 3. Ou seja, vai dar menos 1/3. Né? E multiplica por e elevado a menos 3x. Então, você inverte e multiplica por e elevado a menos 3x, pela própria expressão. Mais uma constante. Então, isso aqui é a família de funções cuja derivada dá e elevado a menos 3x. Se eu tivesse agora aqui e elevado a x sobre 2, observe que é a mesma relação. Parece que é diferente, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque e elevado a x sobre 2, isso é a mesma coisa que e elevado a 1 meio vezes x em relação a x. Então, como é que você integra isso aqui? Você vai pegar esse 1 meio, que seria o nosso alfa, e basicamente o que essa relação diz é que primeiro você pega o inverso do alfa. Ora, se eu tenho 1 sobre 2, qual é o inverso de 1 sobre 2? É 2. Você pode colocar direto já, né? Vezes e elevado a x sobre 2. Você repete a expressão. Então você pega o inverso do alfa multiplicado pela própria expressão. E isso vai dar a função cuja derivada dá a função aqui de dentro, mais c. Então vamos aqui a mais um exemplo. Integral de e elevado a x sobre 3 em relação a x. Você já pode imaginar o que vai dar aí, né? Ganhou a prática, já faz rápido. Então, observe que isso aqui é a mesma coisa que e elevado a 1/3 vezes x. Em relação a x, aí você tem uma expressão igual a essa, alfa(x). Quem é o alfa nesse caso? O alfa é 1/3. Como é que você calcula essa integral? Então, você pega o alfa e inverte. Ó. O inverso de 1/3 é 3. E multiplica pela própria expressão.
Tudo isso mais uma constante qualquer. Então é muito tranquilo, né? Agora eu gostaria que vocês ficassem assim, bem craques em relação a esse tipo de integração, tá? E claro, a gente pode misturar com outras funções que a gente já sabe calcular primitivas e usar as propriedades de integral. Por exemplo, eu poderia ter aqui qual é a integral de e elevado a 5x mais x ao quadrado dx. Poderia pedir essa função aqui agora. O que acontece aqui? Você pode aplicar a propriedade de que a integral indefinida aqui da soma de duas funções pode separar na soma de duas integrais. Então você pode colocar a integral de e elevado a 5x mais a integral em relação a x, né? Mais a integral de x quadrado em relação a x. E aí integrar cada uma em separado. Então a integral de e elevado a 5x, o que nós estamos vendo? O alfa nesse caso é 5, então você coloca aqui o inverso do alfa. 5 vezes e elevado a 5x. Mais a integral de x quadrado, a gente já viu em outros vídeos, né? Funções do tipo potência ou polinomiais. Isso aqui seria o quê? X ao cubo sobre 3. Tudo isso mais uma constante. Então agora eu posso, já estou ampliando o meu leque de funções que eu estou conseguindo fazer integrais, né? E aí eu posso usar essas propriedades aqui agora. Eu também posso evitar esse passo, se eu já sei, se eu já entendo que esse passo é possível, eu posso evitar esse passo e passar direto aqui para o final sem nenhum problema, por exemplo. Eu posso, se eu já sei que essa integral da soma vai separar em soma das integrais, eu já posso fazer essa coisa direta. Então, me preocupo com essa primeira parcela, qual é uma primitiva para e elevado a x sobre 7. Bom, nesse caso, o alfa é quanto? O alfa é 1 sobre 7. Então, o inverso de 1 sobre 7 é 7, e multiplica pela própria expressão. Você já vai ficando craque, você já vai fazendo direto. Mais 5 vezes uma primitiva para x elevado a 7 vai dar x elevado a 8 sobre 8. Tudo isso no final mais uma constante. Então, pessoal, é bem tranquilo. É mais uma regra de integração que vocês têm, que pode ser usada agora para as funções do tipo exponencial, né? Pelo menos que tem essa cara, exponenciais que tem essa cara, tá? E aí você já pode estar misturando isso com outras funções que você conhece. Então a gente vai aumentando o leque de funções que a gente consegue ter uma integral indefinida, e isso já vai possibilitando um leque maior, porque eu posso misturar uma com outras funções que eu já conheço. Nos próximos vídeos, nós vamos estar mostrando algumas aplicações agora desse tipo de integral para o cálculo de área ou até mesmo para o cálculo de algumas situações que envolvem problemas aí aplicados relacionados à taxa de variação. Por quê? Porque a função exponencial ela é uma função bastante utilizada em áreas aplicadas, na economia, na biologia, na química e assim sucessivamente. Então eu espero que vocês tenham entendido esse método de integração, né? Pode replicar, tentar fazer vários exemplos e nós vamos estar usando ele nos próximos vídeos. Valeu aí pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula.